nossa irmã Maria Concebida falou, continua, viu, irmãos? Todo dia você tira um período para orar e falar com Deus. Abra sua Bíblia, né, em Efésios, palavra de Deus. Vamos meditar um pouco no trecho sagrado, a palavra de Deus. Você que trouxe aí o seu celular, você pode estar abrindo aí também no seu celular e está sendo abençoado com a palavra do Senhor nessa noite para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Diga assim: nesta noite eu vim ouvir a voz do Senhor falando comigo. Diga assim: eu levarei a minha bênção para a minha casa. Efésios capítulo 5, versículo 22. Abra lá, Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Palavra de Deus falando para nós acerca de algo importante para este dia tão especial que se comemora o Dia dos Pais. Capítulo 5, versículo de número 22 em seguir. 22 a seguir. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra de Deus: os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém? Até o versículo de número 26, nós acabamos de ler a palavra de Deus. Eu quero ministrar na palavra de Deus nessa noite para você sobre um seguinte tema. Aleluia. Você vai repetir comigo este tema nesta oportunidade. Diga assim: o papel do homem no lar como marido e pai. Amém? O papel do homem no lar como marido e pai. Nós celebramos hoje o Dia dos Pais, e neste dia nós vemos aqui a palavra de Deus falando para nós no versículo de número 22. Palavra de Deus falando para nós no versículo de número 22. Os deveres domésticos. Oi, irmão César, Deus abençoe. Aleluia, chegou na hora certa. Os deveres domésticos. Amém? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, este versículo não quer dizer que o marido ele vai ser uma pessoa áspera, né? Como o ditado popular que nos fala, uma pessoa machista, né? Uma pessoa que de repente está ali bravo com a esposa, né? Por motivos ou circunstâncias, mas que ele seja um homem no lar, como marido e como pai. E a mensagem de hoje é para nós, maridos e pai do lar. No momento da criação, Deus viu que não era bom para o homem ficar sozinho. Então criou a mulher e providenciou o relacionamento do casamento, o começo de um lar em que os filhos nasceriam
e seriam criados. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24. Deus, ele deu diretrizes para governar a conduta da família física, assim como ele tem para a família espiritual, que é a igreja do Senhor. A cada pessoa deve ver e estudar a palavra de Deus para conhecer seu pai na família física, seja como marido, esposa, pai ou filho, e como Cristo é a cabeça da igreja, em Efésios, no capítulo 1, versículo 22 ao versículo 23, e no capítulo 5, versículo 23, que nós lemos, ele deve ser a cabeça de toda a família física. Portanto, sua vontade deve guiá-los em todas as coisas. Agora nós vemos, irmãos, que, em primeiro lugar, o papel do homem como marido. Amém? O marido, ele deve deixar, quando ele se torna o chefe de família, né, no seu lar. Está lá em Mateus, no capítulo de número 19, versículos 5 e o 6. Vamos aqui ver a palavra de Deus. Mateus, no capítulo de número 19. Veja aí e acompanhe conosco. Capítulo de número 19, versículo de número 5 e o 6. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Amém? Então, quando a pessoa deixa o seu pai e a sua mãe, no relacionamento, no casamento, ou seja, o pai libera o seu filho com a palavra da bênção e diga: meu filho, Deus te abençoe. E ali o homem começa a construir agora a sua própria família, o seu lar. E o versículo diz: deixa o homem o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua companheira, e serão dois numa só carne. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o trecho sagrado, a palavra de Deus falando mais uma vez acerca deste cuidado que se deve ter em construir a família. A palavra de Deus fala que deixar esta relação em favor de outra tem muitas implicações. Ele deixará e ele vai agora assumir o papel de liderança de seus filhos, ou como chefe de família, ou aquele que é responsável pela sua família. Agora nós vemos que ele, quando deixa a casa do seu pai, ele deve ser um líder na sua família, um líder de sua esposa, né? Como está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo número 23. Efésios, capítulo 5, versículo de número, que nós lemos, versículo de número 23. Como diz aqui a palavra de Deus para nós, capítulo 5, versículo 23, que nós lemos, diz aí a palavra de Deus: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador, né? Então o marido, ele é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Agora, irmãos, essa expressão, porque o marido é a cabeça, ou seja, é o responsável, não quer dizer que a mulher ela será maltratada, né? Não quer dizer que a mulher será muitas das vezes escanteada de lado, e o marido venha dizer: quem manda aqui nesta casa
sou eu, né, irmãos? A palavra é a minha, ou seja, você precisa fazer o que eu quero. Não funciona desta maneira. Quando a Bíblia nos fala que serão uma só carne, ela está dizendo que serão uma só pessoa. A dor de um, o outro também sente. A hora difícil de um, o outro também sente, não é isso? As necessidades de um, o outro também sente. E serão felizes para sempre na presença do Senhor. Agora nós vemos aqui a palavra de Deus falando mais uma vez acerca deste ensinamento, acerca deste estudo sobre o marido, o que o marido ele tem que fazer como papel de marido e de pai. Aleluia. Em outra oportunidade, a Bíblia declara que ele deve honrar a sua esposa, né? Quem honra a sua esposa aqui, irmão? Amém? O marido, né? Está lá o irmão César, o diácono. Honrar significa o que, irmãos? Significa elogiar, né? Significa você dizer para ela: meu amor, você hoje está linda. Por mais que de repente, né, irmãos, haja uma dificuldade em um diálogo, às vezes um momento que dá um esquento, né? Porque todos nós temos os nossos momentos que ficamos muitas das vezes olhando de lado para um para o outro, né? Quem não tem esses momentos, né, irmãos? O ser humano, ele já vem com esta natureza. Mas, passando isso, você precisa olhar para ela e dizer bem assim: meu amor, você está linda hoje. Esta sua roupa está maravilhosa, né? Você está cada vez mais bela. O seu cabelo, que foi que você passou no seu cabelo? Está lindo, está bem penteado, né? Esse perfume que você está usando está cheiroso. Tudo isso é honra para a sua companheira. Ele deve honrar a sua esposa. Muitas esposas são profanadas, tratadas como lixo, e outras ignoradas. A instrução de Pedro sugere respeito, estima e tratamento expressivo de honra adequada, tanto na palavra quanto na ação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui em outro ponto que ele deve habitar com a sua esposa com entendimento, ou seja, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, o marido pode nunca ser capaz de entender completamente a sua esposa e o seu modo de pensar. Isso não é que o ordena aqui. O entendimento que o marido deve ter é o relacionamento matrimonial e suas responsabilidades dadas por Deus para com a sua esposa neste relacionamento. Outro, ele deve, um bom pai, um bom marido, como hoje se torna comemorativo o Dia dos Pais, ele nos fala, ele deve prover as necessidades da sua esposa. Quem quer ter esposa bonita, irmão, tem que investir nela. É ou não é, irmão? Tem que dar um dinheirinho para a esposa. É ou não é, irmão? Para ela ajeitar o cabelo, né? Para ela comprar uma sandália nova, né? Ou seja, a esposa que tem o seu trabalho, de repente tem ali as suas economias, né? Como existem irmãs aqui que trabalham, mas mesmo assim, aquelas que são, né, elogiadas pelos seus maridos, eles dão ali um presente, né? Dão ali um dinheiro para ela, trata bem, porque faz parte de você estar honrando com as necessidades. Ele deve prover as necessidades da sua esposa, né, irmão? A pessoa chega na sua casa, né? E lá está lá a mulher com a camisa de vereador, né, irmão? Com o nome, a camisa toda suja, né? Ou o cabelo todo assanhado, todo arrepiado, né, irmão? Uma chinela velha no dedo, né? Aí alguém que chega na sua casa vai dizer: misericórdia, esse marido não gosta dessa esposa, meu Deus do céu. Olha a situação dessa mulher.
né? Olha a roupa que ela está vestindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, como povo de Deus, devemos aprender a honrar as nossas esposas, a prover as necessidades, não somente a necessidade física, né, irmãos? Não somente a necessidade física, mas também a necessidade, né? A necessidade entre o relacionamento marido e mulher e vice-versa, né, irmão? As necessidades também do ajuntamento entre o marido e a mulher. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Palavra de Deus falando para nós. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito deste cuidado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. Respostas à pergunta acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. O marido segue a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então, irmãos, aqui este cuidado no relacionamento, ou seja, o marido com a mulher e vice-versa, precisa haver um momento de uma manutenção no carinho, né, irmãos, de um para com o outro. Ou seja, existe um momento que você precisa ter um tempo para a sua esposa, né? Existe um momento que a sua esposa precisa ter um tempo para você também, e vice-versa, né, irmãos? Isto significa você dar uma atenção devida à sua esposa. Você está dando ali uma atenção de um momento para conversar, para dialogar, né? Para colocar as crianças para dormir mais cedo. É ou não é, irmão? E aí você vai conversar com a sua esposa, você vai trocar palavras de carinho, né? Você vai desestressar a mente do seu marido, né? Você vai dar ali o seu melhor diante daquilo que Deus tem te entregue. O marido como uma pessoa que sabe dominar o seu lar e sabe a sua responsabilidade de marido e também de pai. Amém? O papel do homem como pai agora. O homem que é pai deve prover, amar, ensinar e corrigir os seus filhos. Ele deve prover, amar, ensinar e corrigir os seus filhos. 1 Coríntios, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Timóteo. Veja o que diz aí a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus fala acerca do homem que é pai, que deve prover, amar, ensinar, corrigir os seus filhos. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Timóteo. 1 Timóteo 5 e 8. Aleluia. Diz a palavra de Deus: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé
e é pior do que o infiel. Então, irmãos, o papel do pai, como marido, como o provedor da família, ele deve estar sempre guiando seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Diga assim: eu sou um pai responsável, eu sou uma mãe responsável e que cuido bem daquilo que Deus me entregou. Ele deve prover as necessidades, né? Ele deve prover, amar, ensinar, corrigir os seus filhos, ensinar para que os seus filhos se desenvolvam em todas as áreas em que Jesus se desenvolveu: sabedoria, estatura, favor dos homens e de Deus, para que seus filhos sejam educados na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Para que seus filhos tenham uma base sólida para construir suas vidas. Provérbios 22 e 6. Corrigir significa seguindo o exemplo do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 ao versículo 11. O pai que ama seus filhos os disciplina prontamente. Ele não deve reter a correção, ele deve corrigir seus filhos para moldá-los adequadamente e perseverá-los na presença do Senhor. Amém? Então, estar aqui, vamos ler para encerrar, irmãos, Provérbios 23 e 13. Provérbios 23 e 13. Palavra de Deus falando acerca deste ato de correção do pai para com o filho. Provérbios 23 e 13. Aleluia. Não retire a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Amém? Então, irmãos, está aí, né, esta correção que você precisa dar para o seu pai e vice, ou seja, dar para o seu filho. Amém? Lá em casa, a Gabriela, ela está com 4 anos e meio, ela vai fazer 5 anos de idade. Mas nós não relaxamos de discipliná-la. Amém? E aí, quando nós vê que a coisa está um pouco avançada, aí nós damos um aviso, né? E quando eu me abaixo assim e pego a chinelinha pretinha, ela já olha para mim e diz: não, papai, pode deixar que eu não vou fazer. Amém? Não é que você vai bater, mas você precisa ter uma atitude de dizer que o filho precisa obedecer o seu pai e vice-versa. Amém? O pai precisa ter um papel de pai e um papel de marido e líder do lar. Amém? Então, não só é comemorar os dias dos pais, né, irmãos? Mas é também respeitar o pai, respeitar a mãe. Amém? Honrar o seu pai, honrar a sua mãe, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua família. Você pode dizer amém por esta palavra? Diga assim: a minha família é bênção do Senhor, a minha casa é bênção do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, nós vamos agora fazermos a leitura